Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje eu quero contar a parábola do bom samaritano. Essa história é muito linda, vocês vão gostar muito. A Bíblia conta que certo mestre da lei resolve questionar Jesus, colocá-lo à prova e pergunta: como faço para ter vida eterna? O Senhor Jesus responde então: o que diz a lei? Como você a lê? E ele responde: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus responde: está certo, vá e faça isso. O mestre da lei, querendo questionar Jesus mais ainda, pergunta: quem é o meu próximo? O Senhor Jesus, muito sabiamente, responde essa pergunta com a seguinte parábola. O Senhor Jesus conta que um homem estava viajando na estrada de Jerusalém a Jericó, uma estrada muito perigosa, quando ele foi assaltado e os assaltantes o deixaram nu na estrada, o espancaram, judiaram muito dele. E ele estava sozinho na estrada, precisando de ajuda, todo ferido. O Senhor Jesus conta que certo sacerdote passava por ali e viu o homem naquele estado e nada fez. Atravessou do outro lado da estrada. Então, o Senhor Jesus conta que veio um segundo homem, um levita, um ajudante do sacerdote. Olhou aquela cena, aquele homem lá ensanguentado, ferido, e nada fez. E passou do outro lado da estrada. E de repente veio um terceiro homem, um samaritano, que olhou para aquele homem, se compadeceu dele, resolveu ajudá-lo, curar as suas feridas com azeite, com vinho, colocá-lo no lombo do animal que ele estava e levá-lo a uma hospedaria. Chegando lá, cuida dele e fala com o dono da hospedaria: eu vou deixar aqui 2 denários, um pouco de dinheiro, para que você cuide dele. E na volta, eu passo aqui. Se tiver mais algum gasto, eu pagarei. E o samaritano segue a sua viagem. O Senhor Jesus termina essa história e pergunta para o mestre da lei: quem foi o próximo desse homem? E ele responde: aquele que se compadeceu dele. Vocês gostaram dessa história? Tem uma interpretação muito interessante. Eu já vou pedindo para você curtir, se inscrever no meu canal e ajudá-lo a crescer, certo? Essa história é interessante porque o homem na estrada, o homem ferido, é um homem anônimo. Ninguém sabe a sua identidade, a sua origem. Só percebemos que ele é um homem que precisava de ajuda, que precisava de misericórdia, de compaixão. Quando aparece o sacerdote, uma esperança nasce no coração de quem ouve a história. Com certeza, esse homem que cuida das coisas de Deus vai se compadecer daquele pobre homem. Mas isso não acontece. Quando aparece o segundo homem, um levita, um ajudante de sacerdote, imagina-se que ele vá ajudar o homem, mas isso não acontece. Quando aparece o samaritano, que é um homem odiado pelos judeus, desprezado, não há nenhuma esperança que algo bom saia dele. Mas é justamente ele que vai ajudar o homem na estrada. É justamente ele que interrompe um pouco a sua viagem para prestar socorro, ajuda aquele necessitado. O Senhor Jesus demonstra com essa história que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós devemos ter um amor prático, um amor que auxilia o outro, um amor de verdade. A Bíblia fala para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Naquela situação, você não queria ser ajudado? Na situação daquele homem, você não estava desesperado por ajuda?
E é essa a história do bom samaritano. Uma história que toca o nosso coração, porque muitas vezes nós sabemos que temos que amar o próximo, mas na prática não sabemos como praticar. O próximo é todo aquele necessitado que você pode ajudar, que você pode parar o seu caminho um pouquinho, interromper e ajudar e fazer a diferença na vida daquele homem. Eu oro agora para que o Senhor toque o nosso coração e coloque o amor verdadeiro pelo próximo no nosso coração. Que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos ser praticantes da palavra, do amor, e não apenas ouvintes. Um grande abraço, fiquem com Deus.